Quero saudar a você neste dia com a paz do Senhor Jesus. Começamos mais um trimestre desafiante porque vamos estar falando de duas mulheres da Bíblia, mulheres que marcaram a história, como a nossa primeira lição vai falar, duas mulheres que marcaram a história de um povo e foram importantes e estão descritas as suas histórias neste livro chamado a Bíblia Sagrada. Elas não são as únicas e vamos estar neste trimestre aprendendo da história delas, o que nós aprendemos, né, das suas vidas, do seu trabalho, e vamos com certeza estar falando de outras mulheres na Bíblia e com certeza também do nosso papel, da nossa realidade como as mulheres que cooperam, não agora para o bem de um povo chamado Israel, mas para a obra do Senhor em meio à igreja. Eu quero dar a você meu bem-vindo, muito feliz que você está aqui no canal da professora Manuela Barros e eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade de estar aqui com você e estudar este desafiante trimestre. Eu sendo mulher, né, nós vamos estar aqui aprendendo numa perspectiva feminina, mas sem perder em nada, com certeza, aquilo que nós primamos é que nós estejamos completamente debaixo da autoridade e do ensinamento da Bíblia Sagrada. Então a nossa lição primeira deste trimestre é duas importantes mulheres na história de um povo. E nós vamos estar dividindo essa lição, como de costume, em 3 tópicos. O primeiro será a importância histórica de Ruth. Segundo, a importância histórica de Esther. E vamos terminar falando sobre a importância histórica da mulher cristã hoje. Claro que essa lição é uma lição introdutória. A série de lições, as 13 lições vão estar baseadas nas 2 histórias de Ruth e de Esther, então nós vamos com certeza caminhar muito mais profundo em cada uma dessas histórias. Então vamos tentar tomar cuidado aqui para não sermos profundos, para ser uma lição introdutória, mas esta vai ser uma oportunidade de falar algumas coisas sobre a mulher no dia de hoje e nós vamos tomar o cuidado de, nesta aula para a escola dominical, nesta pré-aula que você está assistindo aqui, nós vamos caminhar numa dimensão, nós vamos caminhar junto com a revista, nós vamos estar, enfim, ensinando aquilo que nós entendemos ser próprio para uma aula como essa, mas eu quero já convidar você a estar comigo na live do sábado, às 21 horas aqui no YouTube. Nós, a cada sábado, estamos ao vivo. E se você tem alguma pergunta sobre a realidade feminina na igreja, até mesmo na família, a nível de liderança social e etc., que você gostaria de ouvir uma palavra minha, da irmã Vânia, você sabe que na live eu estou não sozinha, mas acompanhada por uma irmã que é missionária, que é serva de Deus, professora também, há muitos anos, inclusive mais do que eu. Então nós estamos juntos ali para responder a você, para nós termos essa conversa, e o assunto dessa nossa live neste fim de semana da primeira lição será sobre a mulher na igreja. Amém? Vamos à nossa lição de hoje. O primeiro tópico é a importância da história de Ruth. Eu imagino que você, como professor, já deve ter relido o livro de Ruth antes de nós começarmos este trimestre. Se não fez, estes 2 livros são curtos, que nós possamos tomar este tempo para ler e ter o contexto, né, de toda a história, nos ajuda bastante como professores. Mas olha lá os 3 subtópicos. Primeiro, uma gentílica que creu em Deus. Segundo, uma nora que cuidou de sua sogra. E terceiro, uma abençoada esposa e mãe. Claro que para falar de Ruth nós não vamos em outros livros da Bíblia, senão o livro de Ruth. E vamos começar com o capítulo 1, aí, versículo 16, que diz o texto o seguinte: disse, porém, Ruth, não me instes para que te deixe e me afaste de ti. Porque aonde quer que tu fores, irei eu, e aonde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e por que não você repete comigo isso aí? Leia comigo. O teu Deus é o meu Deus. Esta palavra de Ruth simbolizou a realidade do seu coração. Ela era, nós conhecemos a história, eu acho muito valioso a você, professor, a nível introdutório de cada um destes tópicos, trazer este ensino que está disponibilizado na nossa revistinha acerca do contexto histórico destas 2 histórias. É muito importante você fazê-lo, mas nós queremos trazer aqui, não é, esta colocação mais prática, e você pode fazer o contexto histórico, mas aqui você, já conhecendo isso, sabe que Ruth
ela é gentílica, é uma moabita, não é? Porque a família de Elimeleque e no caso de Noemi, foram que migraram de Belém, ou seja, do povo de Deus, de estar no meio do povo de Deus, para uma nação estrangeira, para uma nação que não servia nem conhecia ao Deus de Israel. Então aqui você vê que com o passar do tempo de convivência com aquela família, não só há, como nós vamos falar no segundo subtópico, uma amizade, um amor, um relacionamento fraterno, familiar, mas nós vemos claramente nesta palavra, neste versículo tão lindo que nós conhecemos e amamos, a nossa amada Ruth dizer: o teu Deus, Noemi, é o meu Deus. Não só será o meu Deus, poderia ser: eu respeito o teu Deus, eu quero aprender mais o teu Deus. Não, naquele ponto ela já sabia o Deus de Noemi, de Elimeleque, do seu esposo, ela já conhecia e ela queria aquele Deus para a sua vida. Então essa é a primeira coisa que nós aprendemos, importante na história desta mulher, é que ela não vem de uma linhagem natural do povo de Deus. Ela não é alguém que nasceu como parte de uma das tribos de Israel, no meio do ensinamento da palavra de Deus. Não. Ela veio de uma nação, ela veio de adorar a outros deuses, mas ela se converteu e foi recebida, aleluia, no contexto mais especial, nós que vamos conhecer mais a detalhes dessas histórias, mas já temos ideia disso, que o Senhor não desprezou, mesmo no contexto do Antigo Testamento, pelo contrário, ela foi recebida. O segundo subtópico fala uma nora que cuidou da sua sogra. Se você está aqui pela primeira vez conosco no nosso canal, aqui na descrição do vídeo eu compartilho com você este roteiro que nós seguimos a cada aula, e também no primeiro comentário você pode achá-lo ali, um link também para você abrir, baixar, enfim, usar conforme queira. Capítulo 2, portanto, de Ruth, versículo 11 e 12, o texto diz assim: e respondeu Boaz e disse-lhe: bem me contou quanto fizeste a tua sogra depois da morte de teu marido, e deixaste a teu pai e a tua mãe e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conheceste. Versículo 12: o Senhor galardoe o teu feito, e seja cumprido o teu galardão do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas te viestes abrigar. E o que eu chamo a atenção neste texto é que enquanto Ruth e a sua sogra tiveram essa conversa ainda lá em Moabe, a sogra tentou fazer com que ela ficasse com a sua família, na sua nação, na sua cultura, entendendo de que ela teria mais chances, não é, de se casar novamente, enfim, de ter uma vida mais normal para ela ali. Afinal de contas, era a sua terra. Culturalmente, essas mulheres que não é, ficavam viúvas voltariam a estar debaixo da tutela e o cuidado de seus pais. Então, tudo aquilo Noemi tentou fazer para bem de Ruth, mas Ruth se afeiçoou a ela e quis vir cuidar dela. Quando nós lemos aquele último versículo, nós vemos que termina com: o seu Deus será o meu Deus, mas o cuidado, nas outras palavras, aleluia, ela queria estar junto com a sua sogra, aleluia. E quando nós observamos agora Boaz, que está ali neste momento ainda não interessado em Ruth como uma esposa, mas vendo aquela jovem que tinha chegado para colher ali, não é, dos frutos do seu campo, para trabalhar, já na cidade se tinha ouvido da posição, do coração, do que Ruth fez pela sua nora. Ela não deixou Noemi voltar sozinha, abandonada, como dizia a própria senhora Mara, angustiada, amargosa. Não, ela veio junto e para ela era uma auxiliadora, era uma amiga, era alguém que iria ajudar. E nós vemos na prática, porque quem foi trabalhar não foi a pobre senhora que já estava com idade avançada, mas foi Ruth que logo depois que se acertaram ali na casinha, né, no outro dia já foi para o campo trabalhar, buscar trabalho para que pudesse suprir para a sua vida, mas para a sua sogra também. Então, quando Boaz, nós acabamos de ler este texto, encontra a Ruth aqui, ele diz: olha, já se ouviu falar, eu sei que você, toda a cidade já sabe o que você tem feito em prol da sua nora. E as palavras tão lindas de um crente também, né? Que ele diz: olha, que o Senhor galardoe o teu feito, né? A confiança de um homem de Israel, um servo de Deus, que sabia que pelo bem que aquela mulher estava fazendo em prol daquela
Senhora, o Deus de Israel, que ele diz, em cujas asas você veio se abrigar, que ele te galardou. E este é o nosso Deus, e Boaz conhecia a virtude do nosso Deus, e está aqui então uma nora, aleluia, que tomou cuidado, que deu o seu coração e deu o seu trabalho também, o seu futuro para abençoar a sua sogra. Qual é a terceira importância histórica de Ruth que nós vamos aprender nessa lição? Ela foi uma abençoada esposa e mãe. Por que eu digo que ela foi abençoada? Ora, ela teve o seu primeiro esposo, que por causa dele ela conheceu ao Deus de Israel, mas no contexto do livro de Ruth nós vamos ver que ela foi abençoada. Aleluia! Ela abençoou aquela família com certeza, mas ela foi muito abençoada porque Deus lhe deu um grande presente. O seu esposo foi para ela um remidor, um presente grande da parte de Deus, não é? E ela ter sido mãe também. Todos estes foram presente de Deus para a sua vida, aleluia. E foi bênção, como nós aprendemos na lição, foi bênção, ela foi abençoada, mas ela automaticamente, dentro deste contexto, tornou-se abençoadora também. Vamos aos textos, capítulo 3 de Ruth agora. Vamos ler do versículo 10 ao versículo 13, e o texto diz o seguinte: E disse ele, bendita sejas tu do Senhor, minha filha, melhor fizeste esta tua última beneficência do que a primeira, pois após nenhum dos mancebos foste, quer pobres, quer ricos. Agora, pois, minha filha, não temas, tudo quanto disseste te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Porém, agora é muito verdade que eu sou remidor, mas ainda há outro remidor mais chegado do que eu. Fica-te aqui esta noite, e será que pela manhã, se ele te redimir, bem está, ele te redima. Porém, se não quiser te redimir, vive o Senhor que eu te redimirei. Deita-te aqui até amanhã. E este é o contar da história de como Ruth alcançou o coração de Boaz. Ela foi uma pessoa serva, soube ouvir a sabedoria de sua sogra, que disse, depois que viu aquela situação com Boaz, com o campo, a própria Ruth, etc., e mandou, não é, a sua nora estar lá com ele naquela noite. E quando foi no outro dia e ele falou a ela, entendendo de que ela queria, não é, que ele a remisse, ou seja, tornasse formalmente o seu esposo, para dar nome, para trazer de volta a honra daquela família de Elimeleque. Então traz essas palavras. E o que eu achei muito bonito, sempre que eu leio essa história, eu vejo e me chama a atenção este versículo, é que Boaz não era mais um jovem. Eu não sei que idade ele tinha, mas ele já era uma pessoa de certa idade. Né? Ainda que não estava casado, ele já era um homem muito vivido. E ele, vendo aquela beleza, aquela juventude de Ruth, né? Esperava, isso eu vejo entre linhas com certeza aqui neste texto, porque ele diz, você não foi atrás dos jovens aqui da cidade. Em outras palavras, da sua idade, nem ricos, nem pobres. Você podia ter ido atrás dele para arrumar alguém para se casar. Mas ele disse, esta sua beneficência foi maior do que a primeira. E o que Boaz quer dizer com isso? A primeira beneficência dela que ele chama a atenção é o que ela fez pela sua nora. Mas agora o fato dela querer se casar com aquele senhor, ele encontra uma beneficência maior do que a primeira, mostrando que ele via a virtude naquela moça, que o que interessava a ela, aleluia, não eram as coisas pequenas de idade, de dinheiro, de nada, mas a honra de volta, a sua vida, a sua família e a obediência. Então, todo este processo de fidelidade, sem se interessar com as coisas que humanamente qualquer uma moça teria, não é, os seus olhos naturais para aquilo foi o que chamou mais atenção de Boaz. Então, a partir daquele momento, ele sabia que queria uma esposa digna, aleluia, como Ruth. E ele disse, olha, tem só uma pedrinha aí neste caminho, é porque tem alguém na minha frente deste assunto de remir você, não é que eu tenho que acertar este assunto antes de poder dizer para você que está 100%, mas aguarda aí que eu cuidarei. E a sogra dela até diz, minha filha, fique tranquila, que este homem não aquieta até conseguir, não é, solucionar
este problema, e foi isso que aconteceu. Nós reconhecemos nessa história e vão se casar. Ruth capítulo 4 é o texto que nós vamos finalizar aqui nesta breve passagem nessa história tão linda. Até minha filha, que tem 7 anos, de vez em quando ela pede: mãe, lê a história de Ruth. Mas vai gostar. E ela acha, não sei, acho que é meio precoce, ela tá querendo ler a história do romance no melhor sentido, mas ama ler e ouvir a história de Ruth, e graças a Deus por isso hoje nós estamos aqui todos tendo esta oportunidade. Capítulo 4 de Ruth, versículo 14 a 17, o texto diz: então as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor que não deixou hoje de te dar remedor. E seja o seu nome afamado em Israel. Ele te será recreador da alma e conservará a tua velhice, pois tua nora que te ama o teve, e ela te é melhor do que 7 filhos. E Noemi tomou o filho e o pôs no seu regaço e foi sua ama. E as vizinhas lhes deram um nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho, chamaram o seu nome Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. Eu acho essa história também linda demais, porque a honra daquele casamento, apesar de que Ruth foi abençoada, ela se tornou abençoadora para um homem que talvez não pensaria que se casaria mais, ou jamais talvez já pensasse que encontrasse uma jovem, não é? Tão simpática, tão jovial ainda para casar-se com ele. E ali estava ele sendo abençoado com aquele casamento. E não só porque era jovem, mas uma pessoa tão digna, aleluia, que ele encontrou estas virtudes na pessoa de Ruth. Mas agora o que aconteceu com Noemi, né? Então, quando nós lemos este texto, nós vemos que Boaz passou a ser o remidor da vida de Noemi também, de trazer a honra à família de Noemi. E as mulheres, as irmãs senhoras, ele estava falando: olha, esta jovem foi para você, né? Está sendo para você mais do que 7 filhos de alegria. E este neto veio a ser a tua alegria na velhice. E foi isso que aconteceu. E a história fala que ela se tornou a ama do menino, ou seja, uma babá grande, né? Uma vovó feliz ali, uma pessoa que esteve junto na criação dessa criança e que realmente trouxe grande alegria. Então, como mãe, ela foi abençoada de ser mãe, mas foi abençoadora para a vida da sua sogra, abençoadora por dar uma semente ao seu esposo, abençoadora porque nós aprendemos que da semente vinda desta mulher que veio de Moabe, que veio de uma outra religião, de um outro povo que não era chamado povo de Deus, mas ela aceitou, entrou no contexto de Israel, Deus a recebe, esta nação a recebe, e ela se torna, não é, a bisavó, se eu me entendo aqui, de Davi, porque ela é mãe de Obed, que foi o pai de Jessé e que foi o pai de Davi. Terminamos com esta breve aí da história de Ruth, e agora vamos falar de uma breve também da importância da história de Esther. Dividimos em 3 tópicos: uma mulher obediente a seu tio. Segundo, uma mulher temente a Deus. E terceiro, uma mulher sábia para com o seu marido. Vamos primeiro ao texto de Esther, capítulo 2, versículo 7, depois saltaremos ao 10. E o texto relacionado a ela ser obediente ao seu tio é uma das virtudes, eu coloquei aqui, estou compartilhando com você. As virtudes, né, que eu gostaria de, ao ler esta lição geral, aprender para mim, observar e achar a importância delas para a minha própria vida. E uma das coisas que me chamou a atenção foi essa, a obediência dela. Versículo 7 do capítulo 2 diz: este criara a Hadassa, que é Esther, filha de seu tio, porque não tinha pai nem mãe, e era moça bela de parecer e formosa à vista. E morrendo seu pai e sua mãe, Mardoqueu a tomara por sua filha. Vamos ao 10. Esther, porém, não declarou o seu povo e a sua parentela, olha aí, porque Mardoqueu lhe tinha ordenado que não o declarasse. Então, esta era uma jovem que foi criada pelo seu tio, porque tornou-se órfã, né, na sua infância, mas que era uma menina obediente ao seu tio. Ainda no capítulo 4, eu quero que você leia comigo este outro texto que esclarece este relacionamento, versículos 7 e 8, depois o 13 e o 14, diz o seguinte:
Mardoqueu lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a oferta de prata que Amã dissera que daria para os tesouros do rei pelos judeus para lançar a perder. Versículo 8. Também lhe deu a cópia da lei escrita que se publicará em Susã para os destruir, para mostrar a Ester e lhe a fazer saber e para lhe ordenar que fosse ter com o rei e lhe pedisse e suplicasse na sua presença pelo seu povo. Vamos fazer uma pausa aí. O que aconteceu aqui é que já havia Amã tratado, não é, para derribar, para condenar, para matar, por causa do ódio que ele tinha de Mardoqueu, o povo, a nação de Israel que estavam ali, né? E já tinha um decreto assinado pelo rei, e agora Mardoqueu faz Ester conhecer tudo o que está acontecendo, manda notícia, manda as cópias das cartas, para ela saber bem como está toda a situação. Mas ele diz que ordena, ou seja, a pessoa que levou a mensagem de Mardoqueu para Ester diz, olha, seu tio está mandando que você vá ter com o rei e que peça e que suplique na presença pelo seu povo. Vamos ler agora o versículo 13 e 14 que diz, então disse Mardoqueu que tornassem a dizer a Ester, não imagines em teu ânimo que escaparás na casa do rei mais do que todos os outros judeus. Porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino? Então está mais uma palavra de Mardoqueu orientando a sua sobrinha, né? E fazendo-la entender que ela está tanto em risco como os demais judeus. Por quê? Porque ela temeu. A primeira mensagem chegou em Hadassa, né, em Ester. Ela agora responde a Mardoqueu dizendo, olha, o problema aqui é o seguinte, é que só pode entrar na presença do rei quem ele estende o cetro, quem ele recebe. Eu não tenho sido chamada à sua presença, ou que ele chama, né? Mas ele já não me chama tem 30 dias. Então, eu não sei como é que eu faço essa situação. Então, quando Mardoqueu ouviu este sinão e este temor, ele tomou firme a sua autoridade como tio e a fez entender. E a autoridade espiritual, porque ele sabia o nível do perigo que era fatal para toda a nação, para todo o povo de Israel. Então, ele usou esta autoridade, ele fala com ela que ela está em perigo também, não é? E que, quem sabe, foi para um tempo como esse que Deus permitiu ela estar aonde ela está. E é isso que nós aprendemos, é isso que nós vemos nessa história que aconteceu. E esta moça em tudo sempre se mostrou fiel ao seu tio, obediente ao seu tio, não desprezou, saiu do contexto de ser uma órfã criada pelo tio, já estava na posição maior que uma mulher podia estar no contexto daquele reino, sendo a esposa do próprio rei, mas agora ela ainda em tudo era a sobrinha, a filha, né? Porque eu tinha como pai, aleluia, de Mardoqueu, daquele servo de Deus, aleluia. Então a segunda coisa que eu vejo, para além de ser uma mulher obediente ao seu tio, era uma mulher temente a Deus. Capítulo 4, versículo 15 e 16, que foi a resposta dessa última colocação de Mardoqueu, diz a palavra, então disse Ester que tornassem a dizer a Mardoqueu, vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Susã e jejuai por mim. E não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo, pereço. Então o que eu vejo aqui? Era uma moça que temia a Deus. Ela obedeceu, ela disse para Mardoqueu com essas palavras, eu vou obedecer, mesmo que eu pereça nesse processo, mas eu vou obedecer. Mas como nós somos um povo de Deus, que tememos a Deus, que conhecemos e dependemos do Deus de Israel, ela disse ao seu tio, jejue, chama o povo para por 3 dias buscar a face do Senhor, para que nós encontremos vitória contra essa situação tão terrível. E é isso que crente verdadeiro faz. É isso que uma mulher temente a Deus faz. Muitas vezes nos dias de hoje nós somos cheios de sabedoria, cheios de entendimento, cheios de técnicas, mas eu aprendo aqui, aleluia, que a primeira coisa em situações como essa, na família, na igreja, na vida, seja o que for, e até situações puramente espirituais, nós devemos aprender
o temor de Deus, vamos buscar ao Senhor, aleluia, vamos jejuar, vamos buscar, porque só o Senhor pode dar tal vitória, e foi a palavra de Esther. E não foi só vocês jejuem por mim, não. Por favor, tio, jejue e chame o povo para jejuar. E eu e as minhas moças também por 3 dias estaremos em consagração. E aí eu vou, aleluia, não é na profecia de que Deus vai ser comigo, não. Humildemente ela diz, aí eu vou fazer o que o Senhor me mandou. E se eu tiver que perecer, estou indo contra a lei, estou indo contra a corrente. E se eu tiver que perecer, eu pereço. Mas que linda esta realidade, esta vida, este exemplo para nós. E por último, uma mulher que foi sábia para com o seu marido, numa oposição ao que fez Vasti, a primeira mulher do rei Assuero. O que faltou nela foi sabedoria, né? Quando foi chamada diante do rei para aquela festa, aquela comemoração, ela simplesmente se negou. Faltou sabedoria, mas Esther não. Vamos ler o texto de Esther, capítulo 5, versículo 1 ao 8, diz: Sucedeu, pois, que ao 3º dia Esther se vestiu de seus vestidos reais e pôs no pátio interior da casa do rei, de fronte do aposento do rei. O rei estava sentado sobre o seu trono real, na casa real, de fronte da porta do aposento. E sucedeu que, vendo o rei a rainha Esther, que estava no pátio, ela alcançou graça a seus olhos. E o rei apontou para Esther com o cetro de ouro que tinha em sua mão, e Esther chegou e tocou na ponta do cetro. E então o rei lhe disse: que é o que tens, rainha Esther, e qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará. E disse Esther: se bem parecer ao rei, venha o rei e Amã hoje ao banquete que tenho preparado para o rei. Então disse o rei: fazei apressar a Amã e que cumpra o mandato de Esther. Vindo, pois, o rei e Amã ao banquete que Esther tinha preparado, disse o rei a Esther no banquete de vinho: qual é a tua petição? E se te dará? Qual é o teu requerimento? E se te fará até metade do reino? Então respondeu Esther e disse: minha petição e requerimento é: se achei graça aos olhos do rei, e se bem parece ao rei conceder-me a minha petição e outorgar-me o meu requerimento, venha o rei com Amã ao banquete que lhes hei de preparar, e amanhã farei conforme o mandato do rei. Queridos, cumprido o texto que nós lemos, mas essa foi a história de como Esther cumpriu a ordem de Mardoqueu. Foi o dia que ela chegou diante do rei, quando ela apareceu a carinha dela lá, o homem se encantou, ficou feliz de vê-la e logo estendeu o cetro para ela. E ela entrou. E ela faz o pedido dela, porque quando vem se ver ao rei é porque tem algum pedido. E ele, encantado com a sua esposa, ele diz: me peça qualquer coisa, até metade do reino, se você me pedir, eu dou aqui agora, né? E ela disse com muita sabedoria e humildade, ela disse: o que eu peço é que você venha ao banquete. Estando ele no banquete, ele diz que venha você e Amã, né? Esteja no banquete com muita honra, com palavras de sabedoria, com humildade. Ela chama, prepara aquele banquete para os dois. E o que eu encontro aqui agora em realidade de Esther foi um discernimento, foi uma ajuda espiritual para este momento, porque tudo indica que ela deveria ter falado o caso de Amã naquele primeiro encontro. Já estava tudo preparado, o rei estava ali. Mas Deus ainda estava por se mover, porque você sabe comigo que entre este texto e o próximo banquete, a noite que passa entre um dia e outro, e Esther não tinha o menor controle sobre a realidade de que o rei ia perder o sono, ia pedir para ler as crônicas dos reis e que ia descobrir que Mardoqueu tinha feito bem para ele e nada tinha feito em troca para Mardoqueu. Nada daquilo que aconteceu naquela noite Esther sabia. Não tinha como ela saber. Mas isso se chama sabedoria espiritual. Para nós hoje, para mim é até difícil entender como isso aconteceu naquele contexto. Eu só posso entender que foi a mão de Deus para o povo, para ela, que jejuou, que temeu, que buscou, porque é assim que Deus faz. E hoje nós vivemos no tempo do Espírito Santo, que faz tal coisa conosco, que nos diz, não é a hora, que nos faz calar, nos faz sentir o momento de atuar, que não é hoje, mas amanhã que nós devemos ter aquela conversa, ou atuar, ou ter aquela confrontação, ou fazer ou deixar de fazer. Nós temos o Espírito Santo para nos guiar, e ela não tinha. Mas o Senhor deu-lhe esta sabedoria espiritual neste dia. E o pedido que ela fez foi: o senhor pode vir para o banquete amanhã?
Os dois, da mesma maneira. Mas nesta noite, a ação foi do próprio Deus. Já contei a história do que aconteceu entre um e outro. Agora, vamos ao texto do capítulo 7, porque no capítulo 6 é exatamente o que aconteceu, o que aconteceu naquela noite, que o rei é lido para ele as crônicas, descobre que Mardoqueu salvou a vida dele e pergunta, fez-se algum bem para este homem, para o judeu Mardoqueu? E disseram não. E aí, quando Amã está entrando, ele diz, quem vem aí fora é Amã. Quando Amã vai entrando, Amã já tinha preparado a forca para matar Mardoqueu, porque não só ele tinha já feito com que o rei assinasse um decreto contra toda a nação, contra todo o povo de Israel, mas o ódio dele maior, ele não teria paz se não visse Mardoqueu, que não se rebaixava para ele, ser degolado. Já tinha feito a forca para matar a Mardoqueu. E vem todo feliz, e todo por cima, porque vem para um banquete único, né? Só ele convidado para o banquete que a rainha Esther ia fazer. Mas quando ele entra naquele momento, o rei pergunta para ele o que se faz para alguém que o rei quer honrar. E para surpresa dele, ele pensava que era ele, falou de tudo que ele tinha no coração. E o rei diz, faça isso com Mardoqueu. E Amã agora se remói por dentro todo, porque ele tem que ser humilhado para andar, para falar, para anunciar, não é, no meio da cidade palavras lindas sobre Mardoqueu, que o rei está honrando ele e levá-lo numa passeata. Aquilo foi amargoso para o coração, para a alma de Amã, e a mulher dele, quando ouviu daquilo, disse, olha, o teu assunto está perdido mesmo, porque se já começou, ou seja, a tua sorte, ela não cria em Deus, né? Mas se a tua sorte já virou desse jeito em relação a Mardoqueu, se prepara, porque alguma coisa vai acontecer. E ele teve que ir para o banquete. E quando chegou no banquete, agora já não feliz, mas né, naquela situação, aí Esther, por fim, vamos ler o texto aqui, capítulo 7 de Esther, vamos ler os primeiros versículos, que diz, vindo, pois, o rei com Amã para beber com a rainha Esther, disse também o rei a Esther no segundo dia, no banquete do vinho, qual é a tua petição, rainha Esther? E se te dará. E qual é o teu requerimento? Até metade do reino se te dará. Então respondeu a rainha Esther e disse, se, ó rei, achei graça aos teus olhos, e se bem parecer ao rei, desse a minha vida como minha petição e o meu povo como meu requerimento. Porque estamos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e lançarem a perder. Se ainda por servos e por servas nos vendessem, calar-me-ia, ainda que o opressor não recompensaria a perda do rei. Então falou o rei Assuero e disse à rainha Esther, quem é esse? E onde está este cujo coração o instigou a fazer assim? E disse Esther, o homem, o opressor, o inimigo, é este mau Amã. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha. Então o que nós vemos aí é que ela teve sabedoria. Não só a sabedoria espiritual de esperar no tempo de Deus e fazer passar aquela noite e estar neste segundo banquete, onde Deus já tinha agido por eles. Aleluia. E talvez, eu não sei nem se... Bom, ela já tinha ouvido alguma coisa, mas se ela entendia o que estava acontecendo, não sei nem se ela já sabia da forca, mas ela sabia do projeto de Amã, glória a Deus. E agora ela traz esta palavra ao rei, trazendo com uma sabedoria diante de desse a minha vida pelo meu povo, não é? Um rei que agora estava querendo entender, ela colocou a vida dela, a realidade humilde mais uma vez, se pelo menos o que tivessem tentando contra nós fosse sermos servos, sermos escravos, eu nem estaria falando com o Senhor, mas não é isso que esta maldade está sendo feita, e com essa sabedoria, aleluia, o Senhor tocou ali aquele rei, descobriu-se o que estava sendo feito e tramado, e a coisa toda voltou ao revés. Foi Amã que foi morto, e esta mulher, com a sua sabedoria, com a sua humildade, com o seu temor a Deus, foi usada por Deus para salvação da sua nação. Amém? Vamos ao terceiro tópico. Qual a importância histórica de nós, mulheres cristãs, hoje? Então nós estamos falando de indivíduos, da sua história e da minha história. Mas nós, qual é o nosso papel? Nós chamamos atenção entre as duas histórias de algumas virtudes que são femininas no sentido do papel que elas exerceram como nora, como esposas, como mães, como esposa do rei, rainha, e tudo aquilo como sobrinha ou filha adotada
Todas essas virtudes nós ganhamos algo para nós. E nós? Eu propus para este estudo, volto a dizer, nós estamos passando numa certa forma superficialmente, e caso haja alguma pergunta, fique à vontade de deixar a pergunta para mim aqui no nosso comentário. E eu, quando estiver na live, vou responder a você. Eu vou tratar de que eu não vou estar respondendo a você aqui, porque talvez você até não volte para ver, ou nem todos tenham acesso. Eu gostaria que essas perguntas acerca disso, você postasse para mim, eu vou ler todas, vou anotar todas, e na nossa live do sábado, nós vamos estar respondendo. E se você não tem oportunidade de tempo, ou enfim, não pode estar na nossa live do sábado, este vídeo fica gravado no YouTube. Você só procurar pelo vídeo da nossa live, professora Manuela Barros, procurar as lives e você vai ver a última e vai poder acessá-lo. Então, a importância histórica da mulher cristã de hoje, eu vou dividir em 3 subtópicos. Primeiro, como esposa, adjutora e fiel. Segundo, como mãe, formadora e modelo. Terceiro, como crentes, serva e obediente. Ora, quando eu peguei essa revistinha em mãos, não fisicamente, porque ela não chegou aqui onde eu moro ainda, mas através do meu computador, e olhei que o tema de toda uma série de lições era a mulher, eu disse, olha, a minha denominação está sendo politicamente correta. É um momento na sociedade que nós estamos vendo, né? Muitas mudanças, muitos requerimentos, muitas coisas acontecendo a nível da realidade, da posição e etc. da mulher. Mas eu tomei o tempo e eu não li só a primeira lição, eu gostaria de ter mais a visão de aonde estava o seu interesse, a sua colocação do pastor que está escrevendo e com certeza está representando a nossa denominação. E ao ler estas lições, eu fiquei feliz, porque a intenção não foi ser politicamente correto, mas sim trazer, como houve uma série de lições atrás que nós falamos de assuntos muito delicados, muitos do dia a dia de hoje, coisas que estão trazendo divisões nas igrejas, e eu falo até aqui nos Estados Unidos, onde eu moro, a situação é muito pior nas igrejas, exatamente porque se tem pouca doutrina, isso que a gente ainda tem no Brasil, né, de pastores que falam a verdade, que colocam de púlpito mesmo nós para ouvirmos a verdade e mantermos-nos na fidelidade à palavra. Então, muitas igrejas estão se dividindo porque um a favor disso, outro daquilo e etc, etc. Uma confusão tão grande. Mas quando eu comecei a ler estas lições, eu digo não. Está se falando do assunto como se falou de outros, mas a posição, com todo respeito, entendendo, honrando, mas a posição é bíblica. E nós vamos observar no passar dessas lições que nós não vamos encontrar extremos, mas vamos encontrar uma orientação bíblica. Mas se você tem alguma pergunta, volto a dizer, esteja conosco na nossa live, deixa a sua pergunta aqui e nós estaremos conversando com isso também abertamente. Aleluia! Para que em tudo nós possamos estar seguros na palavra de Deus, aquilo que nós vamos caminhando. Como esposa, vamos falar primeiro aí, porque caminhando nessa lição, nossa importância como mulheres dos dias de hoje é ser esposa? É sim. E como esposa, eu achei 2 nomes de virtudes que nós precisamos marcar a nossa história, porque é o que a Bíblia ensina. Adjutora e fiel. Vamos a um texto bem conhecido nosso. Nós, como mulheres, já ouvimos isso várias vezes, Provérbios, capítulo 31. Vamos estar lendo alguns versículos saltados aí, versículo 11, 13, 21, 23, depois do 27 a 30. Escute aí, por favor. O coração de seu marido está nela confiado. Olha aí uma adjutora. Ele confia na sua esposa. E a ela nenhuma fazenda faltará. Busca lã e linho e trabalha de boa vontade com as suas mãos. No versículo 21, não temerá por causa da neve, porque toda a sua casa anda forrada de roupa dobrada. Conhece-se o seu marido nas portas, quando se assenta com os anciãos da terra. Olha pelo governo de sua casa e não come o pão da preguiça. Levantam-se seus filhos e chamam-na bem-aventurada, como também seu marido, que a louva, dizendo: muitas filhas agiram virtuosamente, mas tu a todas és superior. Enganosa é a graça e vaidade, a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor,
essa será louvada. Então a primeira coisa que eu vejo aí é esta mulher que a descrição dela não vem de um homem. Se você observar Provérbios 31, era a mãe de Lemuel orientando seu filho. E ela começa a falar com quem ele não tem que andar e depois ele diz, olha, eu vou te apresentar a figura de uma mulher virtuosa. Em outras palavras, é quem você tem que procurar, meu filho, tá? Porque se você tiver uma mulher desta, olha aí que bênção. E ela começa a explicar, a falar desta mulher virtuosa. E uma das coisas que eu chamei minha atenção aí é que o marido confia nela, ou seja, ela é uma amiga, ela é ajudadora, ela é alguém que faz o seu esposo ser bem visto, ser honrado. Ele não vai sair maltrapilho, mal cuidado, né? Cheio de emoções danificadas de sua casa. Quando ele estiver com os anciãos, ele está feliz, ele está honrado, aleluia. E dentro da sua casa, não só ele confia nela, ele e seus filhos falam, isso é uma esposa abençoada, é uma mulher temente a Deus. E os detalhes da vida que nós vemos aí, que é a mãe de Lemuel que fala, olha, a mulher virtuosa, ela não é preguiçosa. Preguiça passa longe. Ela acorda cedo e ela trabalha, ela cuida das coisas da sua casa, ela cuida dos filhos, ela cuida do esposo. Então esta ajudadora é uma marca. Esta mulher que tem essa prioridade na sua casa, no seu lar como esposa, é uma marca que nós, mulheres cristãs, ainda podemos deixar. Por quê? Porque você vai dizer, irmã, isso é do tempo do Ronconcon. Mas está se apagando da história. Porque a nível de sociedade, isso que nós estamos falando aqui, o que a mãe de Lemuel falou, não é mais valor para a sociedade. A sociedade não valoriza a mulher de Provérbios 31. E nós temos duas opções. Valorizar a mulher que a sociedade nos vende ou valorizar a mulher que a Bíblia nos ensina a ser. Então hoje nós obedecermos esta palavra se torna muito mais relevante do que a geração anterior ou até a anterior dela mais. Quando você diz que a minha bisavó fazia isso, você está certo, mas tinha menos valor no sentido social, no sentido histórico, ela fazer porque era a regra da época, era o que todo mundo fazia, do que eu e você. Hoje, tendo uma outra opção, tendo a sociedade nos dizendo, olha, o melhor, o certo é isso, nós dizemos não. Eu vou marcar a história da sociedade, aleluia, dizendo a mulher cristã, ela é ajudadora do seu marido. Vamos ainda ao texto de Coríntios, capítulo 7, primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, versículo 34. Diz assim, há diferença entre a mulher casada e a virgem. Sim, há. Porque a solteira, diz Paulo, cuida das coisas do Senhor para ser santa, tanto no corpo como no espírito. Porém, a casada cuida das coisas do mundo em como há de agradar o marido. Então eu vejo aqui nesta palavra que Paulo está dizendo uma realidade. E ele não está falando como que está errado, ele chama a atenção e diz, olha irmãos, na verdade seria bom que a gente pudesse viver como se não fôssemos casados, até os casados que não fossem, para dar prioridade ao reino de Deus. Ele foi alguém que não se casou, depois de estar no ministério, imagino que ele nem pensava, não tinha nem tempo para pensar nisso, ele se deu ao ministério, mas, e ele disse, se você não pode, né, ele disse, se você pode, seja como eu. Dá prioridade, vai pregar o evangelho, porque aquele que é solteiro se ocupa nas coisas do Senhor, é o caso dele. Ele diz, mas se você não pode, conter-se. Ou se você quer ter marido, case-se. É o contexto deste capítulo. Mas ele diz uma coisa que é verdade. Que a mulher casada, ela cuida em como agradar o marido. Mas isso aqui ele não está falando que é errado. Pelo contrário, ele está dizendo que é certo. É o normal, é o natural. E ele não está falando da ímpia. Ele está falando de nós crentes. Imagina, eu vou deixar de fora aqueles textos, né, que a gente tem mais dificuldade de lidar com ele, porque eu quero deixar este toque sensível para nós, do agradar. E a primeira importância que nós queremos historicamente marcar é esta diferença. Esta diferença que a sociedade nos manda ser de uma maneira, nos manda aparecer para fora como quem está em controle agora e etc., numa posição completamente diferente da Bíblia, mas Paulo nos lembra
que a mulher casada, ele diz do homem também, mas que a mulher, vamos falar, já que já estamos falando de mulheres, né? A mulher casada, ela não é como a solteira, é diferente. A solteira deve se preocupar em servir, em ser santa, em agradar ao Senhor. Tanto no corpo, está escrito aí, como no espírito. Mas a casada, ela tem que agradar ao seu marido. Então, ser adjutora, ser fiel, aleluia, em tudo. Seu marido, quando eu leio o texto de Provérbios, né, o marido lá com os anciãos da terra, aleluia, ser fiel para com ele, ter a honra, trazer para ele a honra, não é? E você como mulher, eu como mulher, temos esta capacidade de, em tempos como este, enquanto a sociedade nos diz, tire a honra deles, você que tem que ser honrada, por toda a história não te honraram, agora é a nossa hora de ser honradas. Eu nos chamo e nos pergunto, como é que nós vamos marcar a história nossa de crentes, aleluia, com relação a isso, ao nosso relacionamento de esposos e esposas. Vamos entrar nesta colocação e dizer, chegou a nossa hora e agora nós vamos fazer assim também? Ou vamos olhar para a orientação bíblica e marcar os dias de hoje? Nós temos uma oportunidade ímpar. Aleluia! Estou tão feliz de ter este sentimento agora. Não tinha preparado este sentimento para essa lição, mas estou sentindo um fervor no meu coração. Porque Deus nos está dando uma oportunidade ímpar nesta geração de nós marcarmos a diferença como esposas. Como esposas. João Batista foi chamado por Jesus de o maior profeta. E para os olhos humanos foi o menor, o mais esquisito, em palavras, em atuação, em um tempo super curto de ministério. E a morte dele, coitado, uma vergonha. Mas tudo ao homem parecendo errado, Jesus disse foi o maior. E às vezes nós dizemos, mas eu vou ficar aqui neste lugarzinho tão pequeno. E não sabemos que o nosso testemunho, a nossa obediência, a nossa missão, o nosso, entre aspas, ministério, no sentido de a obediência àquilo que Deus tem para nós, o lugar onde Deus tem para nós, nós estamos marcando como nunca outra geração pôde. E que marca é esta que nós, historicamente, queremos deixar? O que é que amanhã se dirá desta geração de crentes? Somos nós que podemos marcar. Podem até dizer, olha, a maioria estava fazendo, mas houveram santas de Deus, aleluia, que priorizaram. E nós vamos marcar, pelo menos, se não toda a sociedade nos vê, mas nossos filhos verão. Aleluia. É o que nós vamos falar em segundo. Como mãe, nós somos formadoras. E nós somos modelo. Achei essas palavras fantásticas. Vamos ao texto de Provérbios, que nós já estamos nele. Vamos ler somente do versículo 1 ao 4, depois o 10 a 12. Diz assim: palavras do rei Lemuel, a profecia que lhe ensinou, olha aí, sua mãe. Aí ela começa, como filho meu, e como a filho do meu ventre, e como a filha das minhas promessas, não deis às mulheres a tua força. Ela tem um filho homem, né, irmão? Tá dando aí, né, sugestão, conselho para um filho homem. Não deis às mulheres a tua força, nem os teus caminhos ao que destrói os reis. Não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte. Então, nós começamos a ver aí, é a mãe formando o filho, irmãos, tá aí. O papel da mãe já era um homem, já estava se formando para ser rei, já era rei talvez neste tempo. Mas a mãe é a mãe, ela é formadora e ela está ali aconselhando seu filho. Dizer, meu filho, não convém, nem busque mulher assim e como rei não vá tomar bebida forte, que isso não é coisa de rei fazer. Olha lá no versículo 10 agora ao 12, mulher virtuosa, diz ela, quem a achará? O seu valor muito excede o de rubins, o coração do seu marido está nela confiado, e a ela nenhuma fazenda falta, e ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Então, a senhora mamãe de Lemuel está aconselhando, está formando seu filho. E este é um lugar que Deus nos concedeu.
Cada um, pai e mães, tem um acesso, mas nós bem conhecemos que se nós tomarmos o lugar que Deus nos colocou como mães dentro da nossa casa, nós temos um acesso ímpar, formador, que entra, que tem nessa realidade de formar mesmo os nossos filhos, e ele nos escuta numa profundidade, numa dimensão tão especial. Como desprezar este papel? Porque a sociedade os está consumindo. Se nós não formarmos a eles, eles serão e têm sido já formados por um mundo de fora. É hora de ainda tomarmos o lugar que Deus nos tem colocado. E para mim, essa palavra agora torna-se mais importante. Nós podemos marcar a história. Não caminhando com a correnteza e dizer, olha, foi mais uma família, foi mais uma igreja, foi mais um adolescente, foi mais uma criança, foi mais uma mãe. Nesta corrente, não. Nós vamos dizer, não, vamos formar os nossos filhos, dizendo, filho de crente não faz assim, como ela disse, rei não faz isso, filho de crente não faz isso, e não é por filho de crente, crente não faz isso, aleluia! E nós servimos ao Senhor, nós servimos, nós somos crentes, nós somos de Jesus, aleluia. Claro que isso no contexto de diversas idades, eu falo às vezes assim, porque meus filhos são pequenos agora, 4 aninhos, 7 aninhos, então nós temos essa conversa às vezes a nível dessas palavras assim, glória a Jesus. Vamos ler o texto de Esther, olha que interessante, capítulo 1, versículo 17 ao 20, nós vemos um exemplo contrário, mas muito interessante, que nós vamos dar uma olhada aí nele. Diz o seguinte a palavra de Deus, porque a notícia deste feito da rainha sairá a todas as mulheres, de modo que desprezarão seus maridos aos seus olhos. Quando se disser, mandou o rei Assuero que introduzissem à sua presença a rainha Vasti, porém ela não veio. E neste mesmo dia, as princesas da Pérsia e da Média dirão o mesmo a todos os príncipes do rei, ouvindo o feito da rainha, e assim haverá assaz, desprezo e indignação. Se bem parecer ao rei, saia da sua parte um edito real e escreva-se as leis dos medos e dos persas, e não se revogue que Vasti não entre mais na presença do rei Assuero, e o rei dê o reino dela à sua companheira que seja melhor do que ela. E ouvindo-se o mandato que o rei decretar em todo o seu reino, porque é grande, todas as mulheres darão honra a seus maridos, desde a maior até a menor. O que nós encontramos aí? Quando a Vasti decidiu não obedecer ao seu esposo, não vir, não aparecer, o rei ficou zangado. Mas, segundo o texto aqui, diz que era costume da época ele se aconselhar, e ele se aconselhou com os anciãos, e as palavras foram aquelas que nós acabamos de ler. E eles estão certíssimos, porque é assim que funciona mesmo. Por quê? Porque Vasti era um modelo para as demais mulheres. Se a esposa do pastor, se a esposa do rei, se a esposa do presidente, se a esposa do evangelista, se a esposa do professor, não é assim? Por que eu não posso fazer? Eu já ouço isso há muitos e muitos anos. E a sabedoria daqueles homens foi dizer, o que vai acontecer aqui, se você passar por cima disso e não fizer algo muito forte, este decreto que nós estamos propondo aqui, todas as outras mulheres vão começar a desonrar os seus maridos. Por quê? Porque nós somos modelo para alguém. Em primeiro lugar, para os nossos filhos. Mulheres, nós somos modelo para os nossos filhos. Então, o que ele vê a mamãe, as reações que a mãe e a mulher têm dentro de casa, como ela se comporta, como ela se vê, como ela atua. Eu e você, como mulheres, somos modelos. E a pergunta volto a fazer. Qual é o legado que nós, mulheres cristãs, que modelo minha filha vai aprender? Uma das coisas que eu me alegro hoje, a minha filha, como qualquer criança normal, ela às vezes se veste um jalequinho e diz, brinca de ser médica, brinca de ser dentista, brinca de ser professora, brinca de ser qualquer outras várias profissões que ela às vezes tem contato. Ela é muito nova, 7 anos, né, conhecendo de uma coisa, outra fiquei muito interessada, gosta de ciência e outras coisas. Mas quando você pergunta para ela o que você quer ser quando você crescer, sabe qual é a resposta dela? Eu quero ser mãe. Eu quero ter 5 filhos.
E essa semana passada, ou retrasada, ela disse: mamãe, eu faço tudo o que você faz. Na hora que você vai cozinhar para nós o almoço, eu estou cozinhando para as minhas filhas. Na hora que você me manda dormir com o meu irmão, eu ponho as minhas bonecas para dormir também. Eu estou aprendendo a ser mamãe. E aquilo eu fiquei tão agradecida e tão feliz. Por quê? Nós precisamos formar a geração que nos segue. Porque se nós assumirmos o que a sociedade nos empurra, não haverá mais esta família, não haverá mais esta mulher. E a pergunta é essa: que mulher nós queremos assumir ser? Porque a Bíblia nos chama a não ser como Vasti. Pelo contrário, talvez eu e você já sejamos vítima de uma Vasti na nossa vida, que nós dissemos: se ela fez, tá tudo bem. Estamos em dia diferente, irmã. A mulher na igreja pode fazer isso, pode ser assim. É outra realidade. E nós somos as princesas que ouvimos de Vasti e agora estamos seguindo o seu exemplo aonde nós estamos. Que Deus nos guarde. Que possamos fazer um reset com a palavra como a nossa instrução maior. Aleluia. Porque a nossa tarefa de marcar a nossa geração, a geração da nossa família, é para formar. Como é que nós vamos formar? Eu sei que a partir daquilo que eu ouvi da minha mãe, muita coisa formou em mim. Algumas coisas eu achei de valor e permaneci, outras eu achei que aquilo que a palavra me ensinou me mostra algo talvez mais profundo, algo melhor, algo, enfim, e eu estou decidida, ainda que muitas vezes a minha natureza, a realidade social possa me cobrar ou me tentar o contrário, mas eu estou decidida a marcar. Que Deus me dê força, porque fácil não é. A corrente definitivamente é muito forte. Mas eu agradeço a Deus por essa lição já. Por quê? Porque eu posso marcar. Muitos de nós somos levados a comprar esta realidade. Vamos marcar a nossa geração, a geração da mudança. Nós somos aquela primeira que conseguiu esta posição ou esta realidade das mulheres. Eu te convido, vamos marcar esta geração com mulheres que são como as mulheres santas de Deus. Vamos ler esse texto aí, Tito capítulo 2. Versículo 3 a 5 diz: as mulheres idosas, semelhantemente, sejam sérias no seu viver como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras do bem, para que ensine as mulheres novas a serem prudentes, ou seja, são formadoras das mulheres novas, a amarem seus maridos e amarem seus filhos, a serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeita ao seu marido, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Olha aí Paulo falando a Tito: ensina as senhoras mesmo, porque nós passamos de geração. A verdade é que este movimento cultural não está na minha geração, começou antes. 1, 2 gerações atrás, já historicamente as mulheres foram ganhando espaço, e eu não estou sendo contrária a determinadas coisas que foram positivas, desde que esteja no conteúdo, na verdade da palavra de Deus, cuja sabedoria é maior. Eu não posso dizer que Deus não tem para a minha família, para a minha vida, como mulher, uma sabedoria maior do que a do mundo. Eu não posso. Você vai me desculpar, mas daí eu não posso passar. Porque eu creio, e na minha vida eu tenho visto isso. A sabedoria de Deus, o que Deus nos manda fazer, é melhor. Parece que não é, mas é melhor. E nós somos formadores. E aí Paulo diz a Tito: fale com elas. Porque essas mulheres têm que ser formadoras das mais novas. Tem que estar realmente fazendo reuniões, conversando com elas e ensinando a elas a fazerem essas coisas que nós acabamos de ler, cujas realidades são as realidades da mulher. A pessoa da mulher. Nós somos diferentes dos homens? Claro que somos. Somos piores? Somos inferiores? Claro que não. Há coisas que são iguais. Espiritualmente, por exemplo, nós somos iguais. Mas funcionalmente, nenhum homem pode ser mãe, nem como amar como mãe, nem ter o sentimento de mãe. Aqui em casa, de vez em quando, eu brinco. Eu digo: minha filha, pai não é mãe, né? Pai não é mãe, é diferente. A mãe tem esta realidade maternal que até Deus usou. Algumas vezes, já encontrei 2 vezes na Bíblia, né, que quando ele vai explicar da profundidade do amor, do carinho, do cuidado, ele se relaciona, ele se coloca como a figura de uma mãe. Nós somos únicas. Aleluia. O homem é o homem, a mulher é a mulher. Mas nós, como mulheres, somos formadoras dos nossos filhos. Tá aí uma mamãe de um menino, Lemuel,
que já não era um menino, era um homem, e uma mamãe de uma menina, porque aí fala das mulheres, falando para as mulheres mais novas. Mas, por último, como crentes, vamos marcar a nossa geração como crentes, sendo servas, sendo obedientes. E isso vale para os dois, homens e mulheres. Mas por que não nós deixarmos a nossa marca com estes dois adjetivos, com essas duas realidades na nossa vida, servas e obedientes? Atos capítulo 16, versículo 14 e 15 diz: uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, que servia a Deus, nos ouviu e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois que foi batizada, ela e a sua casa nos rogou, dizendo: se haver julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. O que essa mulher fez? Por que ela foi importante? O que ela marcou na vida de Paulo? Ela deu a casinha dela para ser hospedagem daquele missionário. Aleluia. Até eu teve que constranger. Não, irmã, tudo bem. Não, irmão Paulo, por favor. Deus abriu o coração dela para servir. Isso para mim é importante, que nós ainda marquemos a história da igreja com o serviço, com abrir a nossa casa, com servirmos ao Senhor e aos servos do Senhor. 1 Pedro capítulo 3, versículo 3 a 5, o texto diz: e o enfeite delas não seja no exterior, no frisar de cabelos, no uso de joias, na compostura das vestes, mas o homem encoberto no coração, no incorruptível trajo de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas ao seu próprio marido. Agora é Pedro, outra pessoa, outro estilo de gente, mas que está trazendo este conselho às mulheres. E ele diz: olha, o que faz uma mulher crente especial está no coração dela, está no interior dela. Toda esta parafernália que a gente é tentada e fazemos, ele diz, não está virtude aí. E ele diz, na verdade, vocês deveriam ter prazer, este adorno interior espiritual de um espírito manso e quieto. Era o adorno das santas mulheres de Deus antigas. Mas eu pergunto para nós, quem é que quer ser como as antigas? Em todos os sentidos. Faz até a gente arrepiar, né? Disse, irmã, pelo amor de Deus, nós estamos em outra geração, nós estamos em outro mundo, em outra realidade. Mas Pedro aqui, que está na Bíblia, inspirado pelo Espírito de Deus, cuja palavra é realidade para nós ainda hoje, vai ser até o fim o tocar da trombeta. Ele diz, olha, porque era assim no espírito encoberto. A beleza interior era a beleza das mulheres antigamente. Essas mulheres que eu estou falando, Pedro dizendo, eram aquelas mulheres que esperavam em Deus e que estavam sujeitas aos seus próprios maridos. A virtude e a beleza delas não estava no exterior, estava num coração, num espírito, ou seja, na realidade íntima dela, como pessoa mansa e quieta. Quem de nós quer se tornar esta mulher? Nós queremos revolucionar, nós queremos estar na frente, nós queremos marcar a história da nossa geração. E Pedro, a palavra de Deus nos chama a ter por beleza, por marcar a nossa geração com a mesma beleza que tinha a geração anterior. Do lado de fora, a geração anterior de crente, a gente diz, meu Deus, por favor, aquela saia, aquele cabelo, o coque, e enfim, a gente, né? E tantas coisas, não dá, irmã. Mas eu não estou pedindo isso, a Bíblia não nos pede isso. Ele somente nos está dizendo o seguinte, que a beleza delas não era o de fora. O de fora variou com o passar das gerações. Mas a beleza de nenhuma delas era isso, mas era dentro. E a pergunta é, quem de nós tem um espírito manso e quieto, marca de mulheres que esperam em Deus e que são sujeitas ao seu marido? Porque esta foi a marca da geração anterior. Um espírito é por dentro. E eu pergunto, será que nós podemos marcar a nossa geração como mulheres que a Bíblia Sagrada nos está chamando a ser? E eu pensei que eu ia pegar bem mais leve nessa lição.
Mas a Bíblia é tremenda, irmãos. A verdade da Bíblia é isso mesmo, é para rasgar de dentro para fora e nos fazer questionar a nossa realidade. Que Deus nos ajude, porque esta palavra é como espelho. Eu entendo uma coisa, cada um de nós vê diferente, no melhor dos sentidos, porque a palavra pelo Espírito nos faz ver a realidade que em nós é diferente de um para o outro. A palavra pelo Espírito Santo de Deus nos faz encontrar aonde nós estamos e nos revela a verdade. E eu vou terminar com o texto de Timóteo, capítulo 2, primeira carta, versículo 10, que diz: mas como convém a mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. Aleluia. Então aqui ele fala, mais uma vez, a mulheres que querem ser servas, serem obedientes a Deus, o trabalho delas, o que marca a vida delas. Uma foi um espírito quieto e manso, agora aqui são as boas obras. São mulheres que agem, aleluia, que atuam, que fazem o bem, que trabalham, aleluia, como a mulher disse, né, virtuosa, trabalha na sua casa, trabalha para a igreja, trabalha e age com as suas mãos, com as suas palavras, com a sua vida, faz boas obras. Que Deus nos ajude a marcar a história da nossa família para os nossos filhos. E ainda há tempo, você vai dizer, irmã, eu tenho alguma coisa que talvez mudar, mas meus filhos já cresceram. Eu ainda creio, irmãos, eu creio piamente que nunca é tarde demais. Talvez a maneira de atuar você já não possa usar tantas palavras como eu criando uma criança pequena. Posso trazer esta instrução. Mas quando algo muda radicalmente nas nossas vidas, eles vêm. E na verdade, esta mudança sem palavras muitas vezes fala mais alto e Deus dará a hora certa das palavras entrarem no lugar. O importante é cada um de nós, nessa série de lições a começar desta, olharmos para a palavra como espelho para a nossa vida e que ela seja este acertador para que nós, como Ruth foi, como Esther foi, usada por Deus, nós possamos na nossa geração, em dias como este, marcar a história do povo de Deus, não com um radicalismo, mas como todos que estamos aprendendo aqui hoje, com a sabedoria, com a mansidão, com a humildade, com o lugar que Deus nos colocou, sendo a esposa de um Boaz, sendo a esposa de um Assuero, não importa, em qualquer posição, nós podemos ser obedientes e usados por Deus. Eu espero ver você na live do sábado. Que Deus abençoe, que Deus possa te usar, aleluia, para ensinar esta palavra. Vai ser um desafio para os irmãos varões que vão estar ensinando, mas como Paulo ensinou, vamos ensinar a palavra de Deus e nós, irmãs, que tenhamos ousadia, graça e amor pela palavra e umas pelas outras, para que em tudo nós possamos crescer na presença do Senhor e a Ele ser fiel para sempre. Amém.